Olá, estamos ao vivo pelo canal 4 da NET, pelo site campinas.sp.leg.br. Esse é o programa Espaço Aberto. Em 1993, próximo à favela do Jardim Eulina e à beira da rodovia Anhanguera, através do voluntariado e da organização popular, nasceu uma entidade sem fins lucrativos. A ABA, Associação Beneficente da Boa Amizade, oferece oportunidades para crianças e adolescentes desenvolverem suas potencialidades e se tornarem agentes de transformação da comunidade. Hoje o nosso programa vai conhecer mais sobre esse trabalho e para isso estão no estúdio o presidente Frederico José Atílio, a assistente social Silmara Aparecida Lopes Porto e o coordenador Lani Marcel Lourejani. Lourejani, é isso mesmo, Lourejani, né? Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Agora, a gente percebe que a entidade de vocês surgiu sob um aspecto complicado, né? De crianças e adolescentes completamente expostas em estado de vulnerabilidade, de violência, muitas vezes até de marginalidade. Foi exatamente nesse contexto que surgiu a ABA? Eu respondo. Exatamente. Ao se instalar naquela área que você citou, aí, à beira da Anhanguera, uma favela que se ampliou rapidamente, essas crianças ficavam, nessa época, à margem de um córrego, ficavam soltas pela rua, com uma precariedade de qualquer tipo de atendimento, porque eram famílias que vinham dos mais diversos lugares, sem ocupação. A mãe, para ter uma ocupação, precisava ter um lugar para deixar o filho, nem sempre a creche tem vaga. Bom, aí um grupo de pessoas se reuniu, arrumou um espaço atrás de uma igreja e começou a cuidar dessas crianças. O que eu digo cuidar é alimentar, ficar por perto, não deixar na rua. Bom, isso foi durante um tempo. Quando a gente percebeu que essas crianças iam crescer e teriam outras necessidades, a gente foi se organizando, tá certo? Então, o que a gente vai discutir hoje é como esse passo a passo levou ao que nós somos hoje, né? O que era antes uma favela se organizou ao longo desses anos? Pois é, houve a nossa contribuição junto às famílias. Hoje é um núcleo residencial. Lá nesse núcleo transitam em torno de 4.000 pessoas, tá certo? E essas crianças no contrafluxo da escola são acompanhadas por nós. A gente insiste na necessidade de que a gente, nesse tripé, a terceira pilastra, a primeira é a família, depois a escola, depois nós, mas nós fomos aprendendo a conviver com aquelas necessidades, com as dificuldades que eles tinham na escola, e começamos a complementar isso. Aí que a gente foi para o lado do pedagógico, para o lado da inclusão digital, do lado da necessidade de explicar a higiene pessoal, os cuidados com o meio ambiente. A gente foi complementando aquilo que nem sempre a escola tem tempo, pela quantidade de usuários que a escola tem, ela não tem tempo de tratar um grupo menor. E assim é que a nossa assistente social começou a perceber que tinha que ter uma interface muito forte com a família. Hoje a gente marca a reunião com as mães, não falta ninguém, né? Porque elas sabem que ali a gente está dando o pontapé inicial para um futuro mais colorido, né? Mas é difícil o acompanhamento dessas famílias, né, Silmara? Hoje acho que a família está muito em busca do recurso para manter os filhos e esquece que é preciso uma atenção especial e um diálogo com essa criança e que o apoio dessa família é essencial, né? Como que você lida com isso na entidade? Sim, isso ocorre realmente, né? As famílias, principalmente as que nós atendemos, elas são, a maioria das mulheres são chefe de família, né? Elas têm que trabalhar para levar o sustento para a família e elas acabam esquecendo um pouco mesmo dos filhos. Mas o que nós fazemos? Reuniões, né, mensais, de pais, quando tem algum problema na escola, algum problema na entidade, a gente tenta localizar a mãe, conversar com a mãe, marca uma entrevista com a mãe, né, para um atendimento maior, né, realizamos as visitas domiciliares para acompanhar de perto a realidade da criança, né, ver as necessidades, né, e assim, também temos um grupo de conselho de mães, né,
E esse conselho de mães são ativas, mães ativas, que quando a gente tem algum problema, essas mães nos ajudam a tá resolvendo esse problema em relação à família que a gente está atendendo, a criança. A gente percebeu, né, Silmara, que às vezes, antes da gente ir na família, é melhor que uma das mães mesmo faça o contato. Porque a mãe possivelmente já tenha passado por aquilo que essa nova mãe está passando. E às vezes a família fica constrangida de se abrir, né? Exatamente. Você falou a palavra-chave, né, Dani? Sim. O menino, às vezes, tem problema, não tem coragem de falar com o assistente social, mas para a vizinha, para o coleguinha de classe, ele tem mais... A gente foi percebendo como conviver com isso. Quais são os problemas de mais destaque que chegam para você como assistente social? O problema maior é, às vezes, quando a família está passando por alguma dificuldade financeira, né, e a gente pede o nosso apoio, né, para a gente estar ajudando nesse sentido. Ou algum problema também em relação à escola, né, que tem às vezes a criança também, pela mãe trabalhar, os pais trabalharem, as crianças ficam sem assistência dos pais, né? E aí as mães acabam recorrendo a gente, né? Para a gente estar dando um apoio em relação à escola, pegando no pé das crianças em relação à escola. A gente tem visto várias situações que envolvem as crianças e os adolescentes que estão graves hoje, né? Antes a gente pensava só na questão da droga, do álcool, da gravidez na adolescência, mas hoje a gente vê a violência dentro da escola, a criança agredindo o professor, né? Vocês lidam com tudo isso? Sim. Sem dúvida. Sim. A gente interagiu bastante tempo, teve uma época, inclusive, que eu insistia, teve até situações engraçadas, que eu fazia os meninos disputarem a liderança de classe. Por quê? Eles eram alijados do processo por serem da favela. Então, na escola, tudo que acontecia de errado era um menino da aba. Aí eu comecei a interagir, eu cheguei a assistir várias vezes a aula na escola. Eu fui lá, quero assistir, eu quero ver como é o comportamento. Tem 5 meninos... tanto de errado eles fazem, né? Tem 5 meninos nossos numa classe, a classe tem 40 e tudo de errado é o nosso. É um certo preconceito, né? E isso foi fortalecendo um pouco o exercício deles de cidadania, né? Que bom que o Fred está aí. Porque eles tomavam algumas repreensões sem validade. Com isso, eu comecei a convidar professor, diretor para ir lá, porque como a gente tem essas crianças tomam café da manhã lá, almoçam lá, eu falava, vem um dia, toma um café da manhã, vem no outro dia, almoça com eles, comidinha é boa, não precisa ficar com medo e tal. Isso começou a ter uma interatividade melhor, né? A gente percebe. Eu apareço na escola, nossa, é uma alegria para eles. Então, me dou muito bem com o diretor que pôs ordem na casa. Eu comecei a fazer que as mães participassem das reuniões da escola para trazer problema para nós. Meu filho está indo mal, mas você já foi na reunião dele na escola? Não, nunca fui. Então, né? A gente começou a cercar um pouquinho. Os meninos também começaram a ter noção da sua... Hoje, os meninos falam do ECA. Peraí, porque eu falava para eles, se o seu pai mandar comprar cachaça no bar, não vai, fala que o ECA proíbe. Quem quiser saber o que é ECA, na biblioteca tem um monte de cópia. Vai lá, fala com a Silmara, lê um capítulo, pergunta. Então eles começaram a também perceber e falar, puxa vida, não é tudo que a professora fala, não, deixa eu perguntar. Alguns desafios, sabe? Claro, você não vence a batalha como um todo, mas se vencer um pequeno campeonato, já basta. Já está no lucro, tá né? Bom. Dani, hoje vocês atendem uma média de quantas crianças e adolescentes? Hoje a gente está atendendo 70 crianças e adolescentes na entidade. Em contraturno da escola, como a gente já tinha dito antes. Isso, correto. E aí, que tipo de atividades acontecem na rotina dessas crianças? Na verdade, a nossa entidade era conhecida em Campinas, até o pessoal da FEAC fala, vocês se destacam pelas atividades esportivas que tem na entidade. Eu sou formado em Educação Física e algo que eu aprendi dentro da Educação Física, como o seu Fred me convidou para trabalhar na entidade, duas coisas. Primeiro, trazer a figura masculina para a entidade. Muitas entidades, às vezes eu vou ter reuniões e eles falam assim, só você de homem. E eu acho que... mãe, né? Mãe, assistente social, a cozinheira. Como a Silmara disse, né, anteriormente, que a maioria das famílias, os chefes de família são mães.
E a ausência da figura masculina, às vezes, ocasiona muito problema para esses meninos. E eu pensei, seu Fred, a gente precisa trazer professores de educação física aqui, porque eu tenho a ideia de trabalhar com os meninos dentro do esporte. Por quê? O esporte, a gente aprende a trabalhar disciplina, trabalhar em grupo, os resultados que a gente tem alcançado ali, a gente tem diminuído muito a evasão escolar depois que a gente inseriu projetos esportivos dentro da entidade ali. A evasão ali praticamente zero hoje. Acho que, na verdade, as crianças e os adolescentes de hoje em dia, eles querem os limites. Sim. Mas as famílias, com medo de enfrentar essas crianças e adolescentes, não impõem limites. Alguém tem que impor. Sim. Né? E acho que a presença que você diz também tem essa função. Sim. De dizer, não, isso não pode. Com não, certeza. Você não vai fazer. Exatamente. Já que a figura paterna está tão ausente da realidade deles, alguém tem que dizer não. A minha geração, ela foi muito reprimida. Então, a gente achou que tinha que trabalhar bastante liberdade. E agora nós estamos com uma geração que não sabe conviver com a liberdade. E esses meninos querem limites. Olha, nós vamos para o Rio de Janeiro. Porém, nós vamos trabalhar 1 ano, projeto Santos Dumont. Se eu fizer uma pergunta sobre o que o Santos Dumont fez, vocês não souberem, não vai. Quem tiver reprovado na escola, não vai. É claro que isso não se aplicou. Mas quando eles falaram que queriam conhecer a praia, eu falei, bom, então nós vamos levantar. Daqui 3 meses nós vamos para a praia, nós vamos ficar um fim de semana lá. Quem tiver uma suspensão na escola, quem tiver repetido dia, não vai. E não foram. Então hoje, quando a gente lança um desafio, olha, vai ter um campeonato. Sim. Só que olha bem, porque hoje o que a gente exige não é mais nem conhecer a matéria, é não faltar. É incrível, né? Você não pede mais para o cara conhecer tabuada, você pede para ele ir na escola só. O que antes devia ser uma obrigação natural, Exato. Deles acaba tendo que virar um pouco de objeto de barganha mesmo. Ó, você estuda, frequenta a escola, te deixo disputar o campeonato de futebol. Nossa, isso no passado era implícito, nem precisava falar você tem que frequentar a escola. Você ia, eu ia, né? Não tinha Hoje muita opção, você tem que né? falar, ó, você vai perder. Agora nós estamos organizando um outro projeto aí, que é uma visita panorâmica de avião sobre a cidade de Campinas. Eu estou acertando com o pessoal do Aeroclube e tal. Eu falei, vocês ficam espertos, hein? A Silmar vai puxar na internet lá a frequência e tal, vocês não vão. Nossa. Aí eles ficam apavorados, né? Melhorou. Aí eles vêm todo final de semana, toda semana, falando da frequência deles. Oh, tia, isso não faltei essa semana. Eles trazem o boletim antes mesmo do boletim ficar pronto, que é para você ter certeza que a nota tá boa. Melhorei e na os escola. pais, eles não têm mais essa preocupação. Claro, um pouco pelo cansaço ou pela atividade do dia a dia, né? Não vai. A minha mãe era faxineira, eu lembro disso, mas ela, depois de muitos anos, na adolescência, que eu fui ver que ela não sabia nada de tabuada, mas ela punha a tabuada em cima de um filtro de barro, enquanto lavava a louça, e falava, fala do 3. E eu, papapá. Ela nem sabia se estava certo, se estava errado, mas de alguma forma ela cobrava. Hoje as mães parecem que não têm esse tempo. Tem mãe que não abre uma mochila. Eu falo nas reuniões, gente, por favor, vocês não querem olhar a lição de casa, mas abre a mochila para ver se não tem uma coisa errada lá dentro. Os pais têm medo dos filhos? Não vou nem dizer os pais, porque a maioria dos pais não aparece. Acho que 80% nem sabe quem é o pai. Mas pouquíssimo, acho que não é medo, sabe? Acho que as mães acabam, elas tendo medo naturalmente, pelos amigos que eles têm. Medo de abrir a mochila dessa criança e ter que falar para ela, o que é isso? O que é isso? Ela não sabe como é que vai lidar com aquilo. Às vezes tem medo de enfrentar a realidade. De ter a certeza de que o filho está usando droga, álcool ou fazendo qualquer tipo de atividade. Já teve situação, e essa era uma família até ajustada, né? Que me chamaram, olha, aconteceu isso. Chamei pai e mãe e o menino. Primeiro quis conversar com o pai e a mãe. Não, o senhor está enganado, meu filho não. Meu filho de jeito nenhum, nossa, conheço, nossa, né? Aí tá bom, então chama o menino, senta aqui. Estou perguntando, quero ouvir de você. Aconteceu isso, aconteceu, tio. Você trouxe de fora, não foi ninguém que te deu, porque se você pegou aqui dentro, né? Então ele tinha lá uma trouxinha de maconha que trouxe da escola e levou para dentro da entidade.
E os pais ainda iam teimar que não era. Então, quer dizer, não quer ter contato porque não sabe lidar. Isso a gente está falando com famílias de baixa renda, né? Mas a Isso. questão das drogas e do álcool atinge qualquer tipo classe. de classe, e eu acho que os pais com situações financeiras mais estáveis têm mais medo ainda. Sim. Né? Tem, De enfrentar. Ou não aceitam a possibilidade de que o filho um dia venha a usar droga ou qualquer coisa. Você sabe que talvez a gente esteja na terceira geração. Eu presenciei recentemente um avô, um pai e um neto juntos. Não, então eu estou perdida, né? Terceira geração junta nas drogas. Então, o pai já conviveu, achava natural. A hora que o filho apresentou que tinha também, ele não, tá tudo certo. E acho que o papel de vocês acaba também sendo meio que um espelho para essas crianças, Sim, porque uma criança que tem um pai que usa droga, um pai que bebe, chega em casa e agride a mãe, agride a ele mesmo, a criança acaba ficando sem referência. Eles têm dificuldade para falar sobre isso, né, Dani? Sim. Principalmente de agressão, sabe? De o pai, mãe agredir, irmão mais velho, irmã, né? A gente já teve problemas de ter que, com jeito, descobrir o que estava acontecendo, né? Menino marcado, mas não conta o que foi. Tá? Esse é o programa Espaço Aberto. A gente volta após o intervalo para continuar conversando sobre isso. Nós estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e conversando hoje sobre a ABA, a Associação Beneficente da Boa Amizade. Vamos então ao intervalo e voltamos já. Deixa eu falar, acho que eu estou falando demais, né? Precisa deixar isso. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, ao vivo pelo canal 4 da NET, e hoje discutindo sobre os trabalhos da Associação Beneficente da Boa Amizade. No nosso estúdio estão hoje o presidente da entidade, Frederico José Atílio, a Silmara Aparecida Lopes, que é assistente social, e o Dani Marcel, que é coordenador. A gente estava falando sobre alguns temas um pouco polêmicos relacionados a essas crianças e adolescentes atendidas, né? Quais são, Dani, os temas mais difíceis levados para vocês lá para lidar com as crianças, que elas têm mais medo de conversar? É droga, é sexo, é álcool? O que mais atormenta essas crianças e adolescentes? Na verdade, esse tipo de tema, eles não chegam diretamente na gente e se abrem. Às vezes a gente convive no dia a dia, a gente já conhece um pouco da criança, a gente sabe se a criança está... adolescente, se está bem, se está triste, e a gente tenta tirar deles. O comportamento deles diz que tem alguma coisa errada, né? Isso. E geralmente, como foi dito anteriormente, agressão física, raras vezes eles abrem pra gente, mas... Mas tem casos. Existem casos, claro. Existem casos. E de abuso sexual de criança e adolescente, vocês já enfrentaram alguma situação assim? Desde que eu estou na entidade eu não tenho conhecimento, mas o senhor Fred... No atual momento, nós tivemos, né? sim. Fred, nós tivemos e... Para mim foi difícil lidar, né? Porque a família não sustentava, o menino tinha receio, mas a gente teve que inserir a saúde no meio, né? E eu achei que foi até um aprendizado, tá certo? Hoje, graças a Deus, tive até notícias desse menino, tá casado e tal, mas... É uma coisa que, se a agressão física é escondida, você imagina a agressão sexual. É muito mais difícil, né? Você acaba percebendo, como o Dani falou, ou é de uma gozação de um menino, de uma brincadeira na escola,
a mudança de comportamento. Por isso que eu acho que a introdução dele de 2 monitores que também têm educação física está ajudando muito. No passado demorava para a gente perceber, porque só tinha mulheres, as meninas não têm os mesmos... Né? Hoje eles entram com facilidade no banheiro dos meninos e... Sim. Né? E o papel de professor passou a ser papel de amigo também, né, Dani? Você acaba virando um confidente daqueles meninos, né? Com certeza. A gente acaba ganhando um carinho muito especial por eles, né? Porque a gente conhece a realidade deles e a gente acaba virando amigo mesmo, como você acabou de dizer. E muitas vezes um amigo chega na gente e fala, tal fulano está com esse problema. Aí a gente chega no menino, você precisa conversar, precisa de alguma ajuda, posso te ajudar? E o menino muitas vezes fala, está acontecendo isso, isso e isso. E a gente, que já é mais experiente, a gente fala que deve fazer isso, aquilo, ou deixar de fazer. E aí dá orientação. Dá orientação. E com relação aos projetos, Dani, que tipo de projetos vocês têm lá? Como eu disse anteriormente, a gente trabalha com alguns projetos esportivos, né? Mas a gente também, como o seu Fred gosta de salientar, a gente é uma entidade que visa preparar esse jovem, esse adolescente para o mercado de trabalho também. A gente tem uma parceria com uma escola de informática famosa de Campinas, que dá aula de informática às terça-feiras para os meninos da entidade. E, inclusive, é aberto para a comunidade também, né? Os jovens que não são nossos usuários também podem participar. Eles têm interesse? Tem interesse, procura? sim. Isso tem. Curso de informática. E o curso de informática também é aberto também aos sábados para a terceira idade, que tem buscado Inclusão muito. digital. Essa foi uma experiência... E adultos e terceira idade. Agora, a terceira idade tem procurado muito. Eles colocam assim para a gente, quando eles vêm fazer a inscrição. Eu vejo meu netinho mexendo com tanta facilidade, eu queria também aprender. Aí a gente matricula a terceira idade e eles... Quem dá esse curso é sempre um menino da aba. Porque sempre o menino do ano do curso... Pode falar o nome da escola? Da People. Eu não falei. Da People. Que o melhor, a People escolhe e dá uma bolsa. Ele faz uma especialização. E aí eu faço um bem bolado dele voltar para dar curso para o adulto. Isso está refletindo num negócio interessante, porque nenhum filho gosta de ensinar o pai, é impressionante. Não, a gente não tem paciência, né? Aí esses meninos estão vendo que, agora nós estamos com o Gustavo, né? Essa que ele ligou. Se o Gustavo ensina meu avô, por que eu não posso ensinar minha tia, né? Está tendo um pouco de mudança na visão das coisas. E foi interessante mesmo, que nós começamos por conta de uma mãe, numa das reuniões de mãe, no fim da reunião, eu falei, posso falar um pouco com o senhor? Meu filho vai lá falar de computador, eu vejo na televisão, eu vejo lá na Ana Maria Braga, fala que está na internet a receita, puxa vida, né? Aí provocou, falei, vou fazer uma experiência. No fim a gente teve que abrir 3 turmas aos sábados, sabe? Que legal. Isso eu acho que foram os meninos que transformaram a família. Concorda, não? É o começo do resultado, né? Começo do resultado. Interessante que a procura para esse pessoal de sábado é maior até que pelos meninos durante a semana. Da comunidade. A fila de espera de sábado é muito maior. É muito claro o reflexo, né, do que esses meninos aprendem com vocês e acabam levando para casa, né? A gente ouve cada depoimento, aquela senhora que falou, olha, eu era faxineira na minha empresa. E aí eu fiz o curso aqui, eu vou ter que fazer de novo porque eu não me formei. Mas eu já estou trabalhando no contas a receber, porque a moça tirou licença, eles não conseguiram ninguém, eu falei que sabia mexer no computador, eu estou lá, agora não sou mais faxineira. Eu acho que isso numa família deve ter uma mudança da autoestima, do que é o mundo. Então aí, esse é o gol de placa que eu acho, falo para eles. Se o menino sentir que ele interferiu para a família dar um upgrade no modo de vida, nossa. E é uma questão que melhora a autoestima também, né? Você dando uma responsabilidade para essa criança e adolescente, ela saber que ela passou pela entidade e hoje ela presta serviço para essa entidade, já é um avanço muito grande, né? Exatamente. Mas vocês fazem encaminhamentos profissionais também, profissionais, né? Sim. Como que funciona esse projeto? No caso, a gente tem uma parceria com o CIE, que é uma escola bem famosa, né?
A gente tem uma parceria também com o Projeto Coletivo Coca-Cola, e que eles trabalham com capacitação em 2 áreas, logística e varejo. E depois, quando o menino se forma, eles mesmos encaminham para o mercado de trabalho. Nós estamos com o menino no McDonald's, no Enxuto, porque aprendeu a trabalhar com varejo, tacadão. No fim do curso eles acabam indo lá e fazendo uns testes, entrevista e tal. Uma coisa leva a outra, né? Aí o Dani falou da Coca-Cola, vocês têm uma parceria com a Coca-Cola, né? Isso. Como que surgiu essa na parceria? verdade é o Instituto Coca-Cola, né? Isso aí surgiu porque nós somos conveniados com a FEAC e num determinado instante a FEAC patrocinava um determinado curso que chamava Trabalho, Educação e Cidadania, em que os jovens faziam estágio. A FEAC mesmo arrumava as empresas, a gente ia. Então eles tinham uma vivência. Aí de repente, numa mudança aí não vou entrar nem na esfera política, porque isso me deixa louco da vida, quem faz assistência social não pode dar treinamento. Aí a FEAC cortou o subsídio. E aí eu comecei a disparar, né? A internet, o e-mail é uma ferramenta. Pô, já estou com a brocha na mão, agora que eu já coloquei 100 moleque no mercado de trabalho, perdi a chance, tá? Aí apareceu uma pedagoga, que ela é, que foi da FEAC. Ela falou, nossa, eu vi a notícia, vim te procurar. Vocês acham que não estavam na entidade ainda, né? Ainda não, mas a gente já sabe da história. E o que aconteceu? Aí eu contei, então, eu estou trabalhando no Instituto Coca-Cola e tal, tem um projeto que ainda não foi implantado em Campinas. Topa? Claro, vou largar essa molecada, porque faz 15, 16, quer trabalhar, quer ter um dinheirinho e não, né? Aí eles vieram, falaram, mas aí veio a inspeção da Coca-Cola. Mas a tua entidade não está preparada. É tudo muito rústico, né? Eu falei, mas vocês têm... Muita burocratização, né? Tudo exige... Não, mas as nossas instalações não eram adequadas. Eu falei, mas vocês têm dinheiro, eu autorizo vocês derrubar e fazer tudo novo. Fizeram. Caramba. Puseram computador, móveis novo, tudo. Já está para quanto? 5 anos essa parceria? Vai para 4, né? 4, né? Impressionante, a FEAC até gostou. Aí eles pediram para indicar algumas, eu indiquei 4 entidades, estão funcionando até hoje. E, assim, pegando o gancho do seu Fred, o Coletivo Coca-Cola não atende só os meninos atendidos, que é de 15 a 24 anos, atende a comunidade também. É aberto para a comunidade em geral. E não se restringe só no Jardim Olina, como nos bairros ao redor. Todas as parcerias que a gente tem na entidade, a gente abre para a comunidade. Porque a gente é limitado no atendimento a 70 meninos, mas abrindo para a comunidade a gente consegue atingir 150, 200 pessoas. E no universo de 4.000 pessoas, e às vezes você tem muito trabalho, né? Às vezes você tem um sobrinho que veio de algum lugar, se matriculou, mas não ainda... se ele pode fazer uma informática, se ele pode fazer um encaminhamento desse, porque a gente tem encaminhamento para o curso técnico do Colégio São José, para a Guardinha. Formare da Bosch. Formare da Bosch. Todo ano a gente tem lá uns 2, 3 na Bosch, entende? Então também a gente passa a ser um pouco atraente para a comunidade, né? Se eu puser meu filho lá, ele tem chance de fazer um curso no São José. Ou no Formare da Bosch, né? Ou Formare da Bosch. Os meninos que fizeram esses 2 caminhos, São José e Bosch, nenhum regrediu. Todos, né, ou foram para ganhar o bolsa do próprio São José, fizeram faculdade, ou foram para a IBM, ou foram para a Bosch. Então, os pais... É difícil para uma criança que nasce numa realidade como essa ter qualquer tipo de impulso para sobreviver no mercado de trabalho ou para estudar, se não for por intervenção de alguém, nesse caso de vocês. Eu cheguei já a pegar esse menino na casa, levar no barbeiro, cortar cabelo, tirar a foto, pôr no carro, levar na entidade, tomar um banho, comprar uma camisa para ir numa entrevista. Levar na entrevista? Ficar lá sentado esperando para esse menino... E ainda, depois de tudo isso, ir no bar buscar o pai, para o pai assinar, para ele ter uma conta no banco. Para começar a trabalhar. E o pai, quanto é que o senhor vai me pagar para isso? Você acredita? Brasil, Campinas, né? Não estou falando lá no sertão. Um pai falar quanto é que você vai pagar para ele ir lá assinar a autorização para esse menino. Ou seja, hoje esse menino mantém o pai.
Essa é a grande realidade, né? Dessa vivência toda que vocês têm, principalmente você, Silmara, como assistente social, o que está acontecendo com a sociedade? Que os pais estão tão perdidos quando, digamos que não deveria, mas poderia ser o inverso, crianças perdidas, pais firmes e crianças ainda sem rumo, mas crianças buscando tanta responsabilidade e os pais ainda tão perdidos. Tem uma explicação para isso? Olha, eu acho que eu não tenho explicação para isso não, porque hoje em dia as mulheres elas pensam mais em trabalhar, né? Elas não pensam no futuro elas não têm do tempo, filho, elas não têm tempo para sentar no bar, né? As mães. Não, assim, a maioria não, né? Mas tem uma minoria que tem tempo sim, né? Assim, até tem outros caminhos, né, que elas seguem, né? E o filho acaba não querendo essa vida para eles e acabam tomando outro rumo, né? Como esse caso que o seu Fred acabou de falar, o menino estava numa multinacional, né, numa empresa e o pai lá continua no bar, né? E ele está se encaminhando sozinho praticamente, né? Isso eu acho que é por Deus, porque é difícil você imaginar que um garoto, adolescente desse, conviva algumas horas conosco, algumas horas na escola, mas a maior parte do tempo em casa e continue brotando nele a necessidade de sair. Você pergunta para a maioria o que você quer, eu quero sair daqui. E é uma minoria, assim, no tempo que eu estou na entidade, que faz um ano, assim, é uma minoria das crianças e adolescentes que entra para o mundo das drogas, né? Pelo menos assim, no tempo que eu estou na entidade, né? Eles não querem isso para a vida deles, eles querem buscar algo mais, ser alguém, né? Trabalhar, e eles, assim, atingem 15 anos, 14, 15 anos, eles já querem ir trabalhar. Silmara, eu quero trabalhar. Silmara, arruma um emprego para mim. Dona, arruma um emprego. Eu também quero ir no McDonald's, no Enxuto. Então, eles mesmos querem ir em busca de um futuro melhor para eles, né? Agora, não viver mais naquela vidinha, olha, é né? impressionante, porque vivem. o que a Silmara está falando anima a gente de que esse país tem jeito. Você entendeu? Porque o cara com aquela realidade, ele ainda fica o dia inteiro falando, arruma alguma coisa para você trabalhar. Né? Eu acho... As crianças e adolescentes de hoje estão prontas para ser o futuro da nossa sociedade? Não. Mesmo com essa busca? Não. Esse é o problema. Minoria. Se a gente não tivesse amparado esse menino dos 7 anos até os 14, até os 15, ele não competiria em nada. É que lá ele entra, aí... Ele aprende a comer com garfo e faca, ele aprende a escovar o dente. A situação é tão difícil nesse ponto de crianças que entram, de não saber segurar um garfo. Você pode até se surpreender, mas nós recebemos menino de 7 anos que não sabia fazer xixi em pé. Por quê? Mora em cortiço, só tem a mãe. E a mãe punha para fazer xixi sentado. Como ela faz, né? Como ela faz. Não, é uma coisa que acho que você um processo assim, natural, né? Digamos assim. Então, o fato de falar, como eu fiz no começo, hoje não precisa mais. Deixa eu ver as unhas. Você não vai para a escola se você não cortar essas unhas. Aí vocês tiveram que entrar com toda essa questão de higiene, de... Tudo! Sim. Hoje não. Hoje eles mesmos, entre eles, se policiam. Mas o cabelo tá maior, eles já ficam tirando sarro. Olha, seu cabelo tá grande, né? Eles mesmos. Não fazer vaquinha para cortar esse cabelo? Esses dias uma mãe perguntou para mim, olha, porque o menino apareceu com brinco e eu falei, você pode voltar. Não, tira o brinco. Não posso que está inflamado. Então você volta para sua casa e fala para sua mãe, está inflamado. Aí a mãe foi lá reclamar. Né? Mas o senhor tinha que ser mais moderno. Todo mundo pinta cabelo, todo mundo usa brinco. Eu falei, mas eu não estou proibindo. Ele usa até o portão. Aqui dentro ele vai jogar futebol, vai rasgar a orelha. Eu não sou médico, tenho que pegar um carro e levar ele no posto de saúde. Né? Ele vai pintar cabelo, um fica pondo apelido no outro, arruma encrenca, eu tenho que administrar. Se todo mundo tiver um padrão, vocês administrem a briga lá fora. Do portão para fora não tem nada a ver. Eu não quero que masque chiclete aqui, sabe por quê? Um cola no cabelo do outro, joga no chão, o outro pisa. Então, lá onde ele for trabalhar, não vai poder. Não é melhor ele estar prontinho, se entrar um empresário aqui e falar,
Nossa, eu contrato qualquer um desses, do que falar esse não porque está assim, o outro está assado. Os mesmos mau hábitos que ele tem na sua rotina, ele vai levar para o ambiente de trabalho. Pois né? é, Rafael. Então, eu uso algumas expressões, quando a gente está só entre os meninos e homens, que eles entendem e até gostam. Gente, para competir com o que está aí, o mercado já não é tão ofertante de oportunidades. Vocês têm que se aplicar, vocês têm que estar em ordem, vocês têm que estar com o dente escovado, cabelinho arrumado, né? Saber informática. Mesmo porque saiu uma pesquisa essa semana dizendo que a maior taxa de desemprego é na faixa dos 20, 24 anos, né? Que é o começo de carreira, né? O começo preparou. Final da formação e o começo de carreira é onde está mais difícil a oportunidade. Para quem tem estudo e para quem não tem. Então, e para quem tem estudo e está bem preparado, às vezes não quer certas atividades. Por exemplo, no varejo, que a Coca-Cola investiu muito, eles têm 125 no Brasil todo, escola coletiva como a nossa. Né? Por que isso? Porque o menino não quer mais trabalhar no varejo, supermercado, sábado, domingo, shopping, tá, não é? McDonald's eles ainda acham uma graça, mesmo trabalhando sábado e domingo. É divertido. É tudo jovem, não, eles falam isso, é divertido, gostoso, diferente. Diferente, brincadeira e tal. Mas, pô, menino com 18, 19, 20, por aí, sábado e domingo, Natal, né? Então precisa investir muito, né? nessa faixa aí. E prepará-lo. Porque olha, você pode começar lá, mas você continua estudando, um dia você voa, né? A porta está aberta, né? É. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos ao vivo pelo canal 4 da NET. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Uma preocupação nossa é... Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Programa Espaço Aberto, estamos caminhando para o último bloco de uma discussão a respeito de uma entidade chamada Associação Beneficente da Boa Amizade. A gente conversava sobre as atividades e todo o papel desempenhado por eles e a gente conversou no intervalo a respeito da educação, a dificuldade que está hoje, né? Muito já se discutiu a respeito de alfabetização e analfabetização, inclusive as crianças. Você falava, né, Dani, no intervalo, que crianças com 12, 13 anos não sabem ainda nem ler e escrever. Essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje, né? Isso. Que a gente falou até agora de encaminhamento de trabalho, no bloco passado, de mercado de trabalho, a necessidade desse jovem estar pronto, saber uma informática, saber um inglês, saber se portar, saber se vestir, mas a educação continua deixando a desejar, né? E assim, a informática no Excel avançado, tanto de 6 a 14, de 15 a 24, eles têm dificuldade de acompanhar a informática, por conta mesmo da escola, que não está dando uma base para os meninos poderem aprender. Em algum momento faz falta, e né? isso, o professor está com uma certa dificuldade em relação ao Excel avançado. O problema é que se eu não absorver o ensino público, que já é precário aqui no Brasil, se eu não absorver tudo, se eu absorvendo tudo já vai ser difícil para mim. Imagina eu não absorvendo nem metade, como é o caso da realidade não só dos nossos meninos, mas na realidade da maioria dos meninos nessa idade que estudam escolas públicas. E é difícil porque uma criança e um adolescente de baixa renda que vive numa circunstância como a que a gente conversou até agora, ela não tem ânimo para estudar, né? Às vezes ela não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem clima em casa, só tem briga, só tem confusão. Ela vai para a escola para sair de casa. Ela não vai para a escola pensando que ela tem que absorver o conteúdo para um futuro. Ela só quer sair de casa. Por outro lado, o professor lá na escola lida com uma carga e uma classe superlotada
e que ele não dá para se dedicar especificamente na identificação de alguém. Eu estava tentando mostrar um exemplo de um menino que eu vi, passei uma repreensão, tipo, escreve 100 vezes sobre essa frase, e ele escreveu. Aí eu falei, agora você vai ler lá no refeitório. Ele saiu, ele fugiu. Aí eu perguntei para o irmão mais velho, ué, saiu correndo, vai lá, vai pegar o Eduardo. Não, tio, ele não vem. Por quê? Ele não sabe ler o que ele escreveu. Não, peraí, alguma coisa está errada. Apenas copiou, né? Só copiou. Aí conversei com ele, calma, tal, o tio entende, não sei o quê, não fica nervoso, senta aí. Porque aí os meninos, ele passa a ser chacota, né? Aí eu fui atrás de uma professora aposentada na Unicamp. Falei, você não quer fazer um trabalho assim, assim, assim? Eu não posso te remunerar, porque eu não sou educação. Mas você faz um cadastro de voluntário, eu mando te buscar, mando trazer. Esse menino em 3 dias começou a ler. Com uma felicidade espantosa. Tio, que alegria! A professora escreve e eu sei o que está lá. Que judiação, né? Complicado, né? Sim. Pô, isso, Rafael, isso é triste. Agora, porque ela pegou especificamente um. E ficou com ele. Infelizmente está em sendo em regra, não 3 dias, ela falou, nossa, Fred, deve ter um monte nessa situação que não sabe porque não lê, a mãe não sabe porque que ele não lê, ele vai ficando para trás. Então, eu não sei o caminho, não sou pedagogo nem nada, mas também não permitir que a gente dê esse acompanhamento, eu acho que é fora da nossa realidade. Se eu tenho gente, se eu tenho 3 professores de educação física, eu tenho uma assistente social, eu tenho uma secretária que tem formação, por que ela não pode pegar esse menino e ensinar os primeiros passos? Não posso. Isso é uma coisa que tem que ser revista na legislação, isso é o Ministério da Educação que não deixa, sabe? Acredito eu, pelo menos foi em algumas convenções que eu vi, foi isso que foi dito. Falei, gente, mas eu acho que qualquer voluntário que tira alguém do abismo, tá bom. Lá na frente a gente resolve isso, né? Não é que todo mundo... A pessoa vem voluntariamente tirar um menino da cegueira e vocês não deixam, né? Complicado, né? E percebemos isso também através das atividades educativas que realizamos na entidade. Às vezes o menino faz algum cartaz, muito erro de português, muito erro assim, na escrita mesmo, não sabe escrever direito uma palavra comum. Então, no nosso dia a dia, nós percebemos isso. Eu acho que a escola formal, ela não tem, pela massa que ela tem crítica lá, condição de identificar especificamente e falar, vou dar 3 dias para esse moleque e eu vou me dedicar. Acho que não dá, entendeu? Eu acho que o caminho da escola em tempo integral pode levar a algum jeito, né? O professor... Será que essa ideia que parece que a médio prazo vai ser concretizada de período integral no ensino regular vai facilitar? Esse é um bom assunto. Eu faço parte do conselho de entidades lá na FEAC. A gente se reúne todo mês. Então, um desafio lá para pensar a assistência social para 20 anos. Né? Uma discussão forte. E como existe, acho que você está vendo um projeto em Campinas pela Educação, a gente está retrocedendo lá para pensar 20 anos, vamos pensar o que a educação será, né? E aí vamos olhar o que era 20 anos atrás, quando não tinha internet, quando não tinha... Né? Algumas facilidades estão deixando as pessoas mais preguiçosas, acomodadas. Eu diria, acomodadas. Né? Não tem que pesquisar, entra no Google, acha tudo. Né? Agora, para se pensar numa escola em ensino em período integral, é preciso ter muita estrutura para isso, né? Porque se a aba para atender adolescentes e crianças em contraturno tem tanto trabalho, para você manter a criança um dia inteiro na escola, tem que ter muita atividade, programação, organização e profissional para isso, né? Então, eu acho até, Rafaela, que as entidades poderiam ser parceiras das escolas. Você entendeu? Por exemplo, o que eu não posso ter aqui, eu faço junto com a aba, ou faço junto com o SEMEAR, ou com... né? Como a PAI, né? Ela tem no Brasil inteiro. O que não pode é imaginar que manda um pequeno recurso para assistente social e se o menino estiver comendo, tá bom. Eu não entendo assim. E o que não pode também é o inverso, que é o que está acontecendo hoje.
é a criança ter 90% do respaldo dela na entidade e 10% do respaldo dela na educação, né? Que é o que está acontecendo, né? A gente está vivendo nesse momento o processo inverso, né? De total responsabilidade da entidade, das entidades, das ONGs, pouquíssima responsabilidade do serviço público. Isso. E a ideia é que a gente possa inverter isso ao longo do tempo. A gente está só assistindo, né? Não está educando. O problema é esse. Vou assistir até quando? Vou assistir até quando, é verdade, é verdade. E eu acho que a grande parcela é a desestruturação da família, né? Eu tive numa discussão, já que tem que pensar o que seremos nós daqui 20 anos, eu falei que se a gente não tomar cuidado, o assistido do Bolsa Família de hoje, o que ele será daqui 20 anos? Se ele não vai aprender uma profissão, se ele não vai desenvolver nenhuma atividade, o país não vai comportar, não vai aguentar esse ônus. Tá certo? Não dá para ter geração de geração. Tem que ter um desafio. Olha, você vai ser assistido num projeto assistencial tipo Bolsa Família por tal tempo, desde que você escolha você vai ser pedreiro, você vai ser jardineiro, você vai ser babá, você vai ser o quê? Hoje você procura alguns serviços, não sei se você é dona de casa, mas você não acha mais uma faxineira, você não acha uma babá, uma cozinheira, coisa mais difícil, né? Então, eu acho que o Brasil tem que repensar tudo isso. Eu não sou contra essa divisão e essa possibilidade de tirar da miséria. Mas tirar da miséria e ensinar o quê? Para que em algum momento se possa cortar isso, né? Sim. A gente ajuda que a por pessoa, um certo tempo, não é nem mas... cortar, que a pessoa queira sair. Nossa, hoje ele não quer ganhar um salário mínimo porque ele perde, ele não quer ter registro em carteira. Na verdade, o problema não é tirar a pessoa da miséria, o problema é tirar a miséria de dentro da pessoa. Esse é o problema. Muitos não querem sair. Como o seu Fred falou, estão acomodados. Está vindo todo mês, está chegando aquilo ali, está dando para mim suprir aquilo que eu preciso, então... O que é até a realidade dos pais dessas crianças, né? Por que ele vai se dar o trabalho de sair da situação que ele está se o filho está correndo atrás do prejuízo, pois né? Se tem alguém correndo atrás do prejuízo, você pode sossegar, né? Então vai ficar para uma geração de jovens como vocês um peso muito grande. Um peso muito grande. Porque cresce a demanda do assistencialismo por conta de que tem pais que não mantêm a família. O poder público precisa arrecadar mais para manter esse assistencialismo. Não é isso? E o mercado precisando de bolsa, de mão de obra especializada, tendo que trazer de Gana, de não sei aonde, lá do Haiti, porque ninguém quer pegar no pesado. Aqueles caras pegam, que é um outro problema. Eles pegam agora, guardam uma graninha e traz a família com 5 filhos. Aí a família vem com 5 filhos, precisa ter creche, escola, posto de saúde, para os filhos, né? Agora é uma solução. Eu acho que falta planejamento. A gente chegou numa situação que eu diria até confortável do lado do que a gente imagina, por ter a minha visão, desde quando eu estou na entidade, era um dia precisamos parar de depender do governo. Tá certo? Então, a subsistência hoje, nossa, quase metade, né, Dani? Vem de alguns recursos. Tipo, é um jantar, é uma contribuição, é amigos, é projetos que a gente... E eu acho que as entidades vão ter que se profissionalizar. O Brasil não vai aguentar. Já pensou se toda a aba transformar os jovens em pré-inscritos do Bolsa Família? Se eles acompanharem pai e mãe. Eu sei de muito pai e mãe que trabalham, só não querem registrar, porque continua recebendo a Bolsa. Aliás, aqui em Campinas tem gente da Bahia cadastrado lá que vai uma vez por ano renovar o cadastro, mas tira o Bolsa Família por aqui. Só que é um péssimo exemplo para o filho. Ele não está percebendo isso, esse comodismo. Concorda, Dani? Não dá para esperar nada, né, do futuro, desse jeito. Né? E a gente tem que ficar insistindo, vence para você não ser igual, vence para você não ser igual. Agora, pensando já caminhando para o encerramento da nossa conversa, vale destacar que a aba já atendeu 972 pessoas nas oficinas de artes, música e atividades esportivas.
486 adolescentes que passaram pela aba já participaram de cursos profissionalizantes patrocinados por parceiros que a gente contou aqui, como a Coca-Cola, por exemplo. 157 jovens treinados foram encaminhados para cursos de especialização e 155 conseguiram um lugar no mercado de trabalho depois de ter passado pela entidade. Como avaliar esses anos todos de trabalho pensando em números? Não em números, mas na certeza de ver uma criança e adolescente que antes andava descalço e não sabia nem que tinha que escovar o dente, está hoje encaminhada no mercado de trabalho. Ser um gerente de uma grande loja, né? Tá certo? Essa parte eu deixo para eles. Na verdade, para mim os números são frios. Se a gente imaginar que a gente transformou a realidade de uma pessoa, a aba já teria feito aquilo que ela se propôs lá atrás. Imagina esse número que você acabou de falar. Acho que é esse negócio que a gente... números, às vezes, a gente não dimensiona realmente aquilo que a gente fez. A importância de vidas, né? Importância de vidas. Vidas é muito mais importante do que números. Silmara, você que lida aí direto com essas famílias. Só da gente saber que a gente está fazendo uma transformação, né? Naquela criança, naquele jovem, né? Pra gente já é uma satisfação muito grande, né? A gente não importa mesmo com o número, a gente importa, né, de estar ali, pelo menos a gente recuperando um menino, a gente vendo um menino se destacar numa faculdade ou num emprego, para a gente já é muito gratificante, né? A ponto de se emocionar assim, Fred? Na verdade, o Dani acho que fez um bom resumo, né? Se tivesse acertado a vida de um, quando eu cito que hoje a gente tem menino na aba, que o pai foi da aba, eu gostaria que não precisasse existir nenhuma aba. Mas já que tem a necessidade dela, que todas elas consigam, como nós conseguimos, um número razoável de acerto. Sim. As perdas são bem pequenas perto do que a gente conseguiu de atendimento, certo, Silmara? Sim. Isso emociona. Eu quero até te dizer de um grande agradecimento de poder estar aqui extravasando a nossa emoção. Dizer que a gente caminha aí agora já para quase um final de ano, ver se a gente desperta no empresariado a necessidade de contribuir com o fundo da assistência à criança, né? Que o empresariado pode fazer a renúncia fiscal de 1% do imposto de renda. Entra no site da prefeitura, procura um projeto interessante e destina. Você está mandando o teu imposto para a nossa coroa, né, lá em Brasília, e não sabe qual é o destino, aqui está perto de você. Você pode ir lá verificar, você pode... Como a Bosch está fazendo, a gente está com 35 voluntários da Bosch que interagem com os meninos e tal. Muito interessante isso. Então, quando a Bosch destina uma parte do imposto de renda lá, ela coloca voluntários para avaliarem o sucesso disso. Né? Quantos meninos daqueles não gostariam de trabalhar um dia na Bosch? Não é verdade? Isso eu acho que um governo que mostrasse mais seriedade com o trato do futuro, pensasse os 20 anos, deveria envolver. Sabe? Não é só a campanha eleitoral, é o que nós queremos ser, né? O que nós queremos produzir, como nós queremos tratar o nosso ser humano, né? Eu costumo dizer lá nas reuniões da FIAC, o meu brasileirinho aqui em Campinas não é diferente do brasileirinho do Piauí. Mas se eu tenho essas dificuldades, eu fico imaginando a dificuldade que não tem um de lá, do Sergipe, Maranhão, Piauí, que eu nem sei se tem uma aba lá. Não é verdade? Então, por que se não se investe em criar estruturas de apoio nesses lugares? Está provado, uma vez a antiga FEBEM fez um levantamento das áreas de risco e o Jardim Olinda, que tinha sido no passado uma área de criminalidade alta, caiu lá para outro no ranqueamento por conta da instituição não deixar a criança na rua, entendeu? E aí eu fui numa palestra dessa, a direção estava mostrando, olha, os bairros mais vulneráveis são aqueles que não têm uma ONG cuidando do que está acontecendo para o amanhã.
Então, Rafaela, essa oportunidade que vocês estão nos dando é muito gratificante, sabe? E para a gente poder fechar, quais são os planejamentos aí para a aba? Depois de tanto tempo, o que ainda se tem para a gente poder fechar aí? Planejamento é justamente, nós estamos nessa caminhada do repensar a assistência social para os próximos 20 anos, e eu gosto sempre de estar olhando o tabuleiro um pouquinho mais para frente, né? Então a vinda do Dani, já a Silmara preparando um corpinho um pouco mais profissional para ajudá-la, porque se ela tiver tirando alguém da frente a burocracia, ela vai mais na família. Né? Ela não vai mais na família, porque não dá para pagar outra assistente social. Então ela tem que fazer todo aquele monte de relatório, aquelas coisas. E eles também, a gente está desenvolvendo projetos, porque percebemos nos últimos anos que através do esporte, eles vêm um pouco para a leitura, um pouco para informática. Para a informática não tem dificuldade, mas para a leitura é o esporte. Então passa um filme lá da vida do Garrincha e pede para escrever, aí eles escrevem. Aí eles leem. Fala do Santos Dumont, eles vão atrás. A alegria de um menino chegar para mim e dizer, tio, te pediu para falar de Santos Dumont, eu descobri que ele estudou em Campinas. Uma alegria fantástica. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito da aba, você pode ir através da fanpage deles, Aba Campinas, aba com 2 Bs, que é a Associação Beneficente da Boa Amizade. Você acha lá a fanpage através do Facebook. E se precisar também, quiser conhecer mais ou puder oferecer qualquer tipo de ajuda, de apoio profissional ou não, você pode ligar no 19 3307 4336. Gente, obrigada, Fred, pela presença. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de divulgar o trabalho de vocês. E quem sabe um dia você não entrevista os meninos. Espero que sim. Obrigada, Dani, pela presença. Obrigado, a gente agradece. Silmara, obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Esse foi o programa Espaço Aberto, estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e você fica agora com a nossa programação da TV Câmara. Uma boa tarde para você, até o próximo.